Olá, gente! Estamos no ar com mais um TCE Convida e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente atual e de uma preocupação de todos nós, que é inteligência emocional e bem-estar. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado super especial, é um juiz de direito, doutor Marcelo Gurgel, que esteve aqui com a gente na semana passada, abordando justamente esse tema aqui com os funcionários do Tribunal de Contas, e foi uma palestra super bem comentada. Foi tão bem comentada que a gente se interessou em trazer aqui para mostrar isso para muito mais gente, porque realmente é um assunto de total relevância no mundo que a gente vive hoje. Não é isso mesmo, doutor Marcelo? Muito importante mesmo. Não é? Então é muito importante que o senhor esteja aqui para falar sobre isso. Então vamos começar com uma dúvida minha, na verdade. Como é que um juiz, né, foi parar e se aprofundar tanto num assunto tão importante como esse? Veja, Maria, primeiro quero agradecer o convite, tá? É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um conhecimento que a gente vem acumulando já há algum tempo. Mas tudo surge, eu acho que a partir de fatos muito relevantes da nossa vida, né? E no meu caso, há cerca de uns 12 anos atrás, eu vivi um divórcio. E aquilo ali foi algo que meio que rompeu um padrão de expectativa que eu havia, né, com relação à minha vida. E aí eu disse, cara, tem alguma coisa errada com isso que eu não estou conseguindo entender ainda. E aí eu fui buscar a origem do sofrimento, fui buscar a origem da quebra de padrão comportamental, e aí eu fui cada vez mais me apaixonando, e aí eu fui me interessando cada vez mais, e aí eu fui vendo o quanto que eu conseguia evoluir com aquilo ali, e aí eu vi que era um caminho que não tinha mais volta. Aquilo ali me apaixonou de um jeito que aí eu mergulhei nos livros, aí eu mergulhei nos cursos, e aí eu comecei a transmitir também, e aí quando você começa a transmitir para outras pessoas, e você começa a entender que você consegue impactar na vida de outras pessoas também, assim como você fez com a sua, aí não tem mais jeito. E qual foi qual a importância dessa sua busca de autocuidado, na verdade, né? Você foi uma autocura, na verdade. Isso, você foi exatamente. buscar com profundidade o que é que estava acontecendo dentro de você. Exatamente. E o que essa cura dentro de você causou de impacto na sua vida profissional, né? No seu dia a dia como profissional. Veja, eu acho que quando a gente está bem com a gente, isso reflete em todas as áreas da nossa vida, tá? E quando você está bem com você, lógico que dentro do contexto profissional, isso recebe um ganho muito significativo também. Então, quando você não está bem, quando você vive em estado de estresse, quando você vive em estado de desequilíbrio emocional, você não consegue render, você não consegue se relacionar bem com outras pessoas do seu meio. E a gente, na condição de magistrado, a gente precisa liderar pessoas. Totalmente, a gente está na frente de uma equipe. E na frente de uma equipe que precisa produzir muito. O Poder Judiciário tem uma demanda muito grande de serviço. Ter um equilíbrio para tomar decisões Exatamente. importantes da vida das pessoas, né? E como magistrado, a gente está na função de julgar. Sim. Então, se eu estou na função de julgar, eu preciso estar em um estado minimamente de equilíbrio interno para que eu consiga fazer isso de forma saudável. Vamos lá. E o termo inteligência emocional, como podemos defini-lo, assim? Não é a base de tudo aqui que a gente vai conversar hoje. É engraçado isso, né? Porque, assim, muito se falou ao longo de muito tempo sobre o coeficiente de inteligência, né? Que era o QI, o famoso QI que media mais ou menos a inteligência das pessoas, de forma racional, de forma lógica, e não se ainda tinha o conhecimento do quanto que lidar com as emoções é que realmente fazia grande diferença na vida das pessoas. A lógica, ela serve para resolver problemas lógicos, mas quando você fala de relacionamento interpessoal, a lógica meio que perde a importância que ela tem, né, dentro do contexto geral. E aí, quando você começa a perceber o que é que realmente impacta dentro dos relacionamentos interpessoais, você vê que a emoção tem um grande peso. E aí foi que surgiu o estudo da inteligência emocional, né? Como é que as pessoas conseguiriam se relacionar de uma forma melhor, de modo que houvesse uma pacificação social, coletiva, dentro dos ambientes de trabalho, familiar principalmente. E a inteligência emocional foi criada e construída com esse propósito, de criar melhores relações entre as pessoas, né? Lógico que a partir de um equilíbrio emocional interno inicial. Então, a inteligência emocional surgiu daí, dessa necessidade da gente se relacionar melhor entre as pessoas. Nós somos seres sociais, absolutamente sociais. Lá na nossa origem, estar dentro de um grupo era uma premissa de sobrevivência. Quem estava fora do grupo normalmente estava sujeito, inclusive, a perder a sua vida. Estou falando lá das nossas origens mesmo, lá dos primórdios. Então, ser aceito em um grupo era algo que era uma questão de vida ou morte. E então não faz sentido o ser humano não ter desenvolvido essa capacidade de se relacionar bem com outras pessoas. E olhe que estamos em 2023 e ainda hoje
existe uma deficiência gigante de relacionamento interpessoal. É justamente isso que eu acho, assim, o aprofundamento sobre esse assunto e o conhecimento que se tem hoje sobre esse assunto é tão grande e, ao mesmo tempo, eu enxergo como o mundo está completamente indo de encontro a todo esse conhecimento, né? E por que isso acontece, doutor? Né? Mesmo tendo o conhecimento aí, a nossa mão, assim, a gente sabendo o que é certo e o que é errado, e a gente continua indo pelo caminho completamente oposto, as pessoas se individualizando cada vez mais, né? Se tornando muito egoístas, egóicas. Por que isso está acontecendo, mesmo com tanto conhecimento que a gente tem atualmente, assim? E com essa busca que eu vejo grandes pessoas, importantes pessoas, pessoas formadoras de opinião, como você, como eu, indo em busca, e a gente sendo uma andorinha só tentando fazer verão, sabe? Eu não entendo por que isso acontece, doutor. Na verdade, há muito tempo atrás, né, eu acho que desde a época da Revolução Industrial, que vem se priorizando o resultado, o indivíduo, o ter, o fazer. A gente rompeu algo que vinha ligado ao ser, pelo menos da nossa cultura ocidental, né? A cultura ocidental fixou muito no resultado, muito no indivíduo, muito no ter, muito no fazer. A cultura oriental ainda consegue ter esse foco no ser, por isso que eles têm uma evolução espiritual muito maior do que a gente aqui no Ocidente. Mas essa busca do ter, do crescimento, do sucesso, a partir de um resultado individual, fez com que a gente mudasse a rota. E eu acho que mudando a rota, a gente terminou seguindo um caminho meio caótico, tá? Porque toda vida que a gente quebra o fluxo da natureza, a gente entra dentro de um estado de caos. E o fluxo da natureza não é o ter indivíduo, o fluxo da natureza é a coletividade. É a coletividade. Então, hoje a gente vive isso primeiro por conta disso, porque existe um foco em valores que priorizam o ter e o fazer, e não o ser. E por conta disso, nas escolas isso não faz parte das grades curriculares. Então, nas famílias isso não é estimulado. Nas famílias é estimulado você fazer a profissão, né, que vai lhe dar o ter, que em tese trará a segurança para o seu filho, né? Esquecendo os pais que o ser é que vai fazer com que ele consiga de verdade alcançar o que ele quer. Não vejo nenhum sentido em você ter algo que você sonha em ter e ser infeliz ao mesmo tempo. Não faz sentido isso. Acho que tudo parte da base da felicidade. Você está bem, você está feliz, você consegue realizar o que você quer. E ser realizado tem a ver com o conceito de propósito também. Eu digo que propósito é o que você faz que te deixa realizado, que te faz se sentir realizado. Então, se você não está realizado na vida, não adianta o quanto que você tem e nem o quanto que você faz. Você está em constante processo de desgaste. Por mais que você tenha, por mais que você faça. É tanto que hoje em dia você vê tantas pessoas sobrecarregadas, síndrome de burnout aí, as pessoas extremamente esgotadas de fazer e sem encontrar um mínimo de realização dentro desse fazer. Por quê? Porque não estão cumprindo um propósito de vida. Não sequer sabem o que é que gera propósito na sua própria vida. E quando se fala disso, às vezes se cria algo muito abstrato. O que é o propósito? O que é o meu propósito? É qualquer coisa que possa te trazer um mínimo de realização. Sim. Às vezes é você cuidar ali do seu jardim, às vezes é você cuidar bem de um projeto pessoal seu que nem tenha tanta relevância, mas que traz algum tipo de realização para a própria vida, tá? E as pessoas estão completamente desconectadas disso. Só pensam no ter. Exatamente, né? É o ter. E aí, por isso que a gente vive esse caos que a gente vive hoje. E como a gente pode combater isso, por exemplo, assim, se tratando, se cuidando, buscando ajuda, profissionais que possam nos ajudar, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, é preciso despertar essa consciência de que a gente precisa mudar a rota. Todo mundo precisa mudar um pouco a sua rota. É lógico que o progresso é sempre muito importante. E o progresso está conectado com o ter também, né, com o crescimento. Mas a gente precisa conciliar essas duas coisas. Essa consciência de que há necessidade de conciliar o ser com o ter tem que surgir. E surgindo, a gente começa a propagar isso. E eu acho que tem que surgir isso, tem que começar no núcleo familiar. Isso mesmo. Mas para começar no núcleo familiar, cada pai ou cada mãe precisa cuidar primeiro de si. Né? Então isso começa com as leituras, isso começa com o interesse, porque hoje em dia tem tanto conteúdo gratuito na internet que já pode ajudar, pelo menos nesse despertar inicial, de entender o que é, de buscar, de começar a se conhecer um pouco melhor.
A partir dessa busca, aí você começa a ler, você começa a fazer terapia, você começa a buscar cursos e você começa a investir, e aí as coisas começam a acontecer. O que o senhor quis dizer é justamente isso, é quando você busca a informação para si, né, com um benefício próprio, tudo aparece, os caminhos aparecem. Exatamente, é exatamente isso, exatamente, com certeza. Porque imagina uma criança hoje em dia, as crianças hoje em dia, de forma geral, elas crescem sem qualquer instrução de inteligência emocional. E aí, como é que fica a vida dessa criança na vida adulta? Fica o que a gente vê hoje, adultos inseguros, adultos que não conseguem ser felizes, adultos que não conseguem se comunicar. Exatamente. A dificuldade, eu converso muito com meu filho sobre isso, ele é dessa geração extremamente virtual, tudo se resolve aqui, né? Por exemplo, um dia desse ele teve uma aflição de uma coisa que aconteceu na vida dele, que ele precisava, meu Deus, eu vou fazer o quê? Aí ele começou a questionar os amigos assim, me ajudem, o que é que eu devo fazer em relação a isso e tal. Ele não tem mais uma coisa real, imediata, assim. O raciocínio dele já não consegue, se não tiver o apoio de uma rede virtual para ajudá-lo. Isso é grave, doutor. Exatamente. Isso é muito grave. Eu acho que o celular hoje em dia, as redes sociais hoje em dia é quase como um vício químico. Químico, tá? Sim. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de foco, de concentração e de entrar em contato consigo mesmas, exatamente. Qualquer problema vai no celular. E não só para buscar solução, mas vai no celular às vezes para anestesiar a dor. Para anestesiar a dor. Então, essa busca ou essa fuga de anestésicos é algo que tem me preocupado muito também, tá? Porque o ser humano, quando ele se depara com alguma situação mais relevante, que precisa mergulhar um pouco mais para dentro, ele tende a buscar uma válvula de escape. Existe uma força de resistência interna nossa muito grande. Diante de qualquer mudança que exija um pouco mais de esforço da gente, relacionado à saúde, relacionado a algo de projeto de vida, relacionado a qualquer questão que exija um pouco mais da gente, um pouco mais de aprofundamento, sair da vida rasa e entrar um pouco na vida mais profunda, a gente se depara com uma força de resistência interna que é muito grande. E diante dessa força de resistência interna, a gente busca o atalho. O ser humano tem uma tendência muito grande de buscar atalhos. E a indústria sabe disso. Existe uma indústria muito grande aproveitando essa nossa necessidade de atalhos, essa fragilidade. Então, a comida, os remédios, uma roupa, o jogo, né? Exatamente, o consumo, e ele entra nesse espaço e termina, de alguma forma, se encaixando muito bem, porque a gente tem essa tendência de fugir. Né? Mas, mais uma vez, aí a necessidade da gente ter essa consciência de sair do automático e buscar o nosso verdadeiro rumo. Doutor, quais as principais características da inteligência emocional, assim? Veja, a inteligência emocional, ela tem algumas etapas, tá? Para que você consiga desenvolver a inteligência emocional, é importante que você desenvolva alguns passos, algumas etapas. E a primeira etapa da inteligência emocional é reconhecer a emoção, que seria algo básico para a gente, mas que muita gente sequer consegue reconhecer. E eu vou dar um exemplo de algo muito fácil. O homem, por exemplo. O ser masculino. O homem, ele foi criado ao longo de toda a história, praticamente, sendo podado de entrar em contato com as suas emoções. Hoje em dia, cada vez menos. Mas existe uma cultura repressora no universo masculino muito grande em relação à emoção. Então, para muitos homens, é difícil sequer reconhecer o que ele sente. Imagine, é só a primeira etapa da inteligência emocional, ou seja, reconhecer o que você está sentindo para que depois, a partir disso, você possa dar um direcionamento. Mas depois que eu reconheço, eu preciso compreender de onde é que vem. De onde é que vem isso que eu estou sentindo? Porque vem de alguma coisa. Vem de um foco aí que aconteceu na sua vida. Vem de alguma coisa. E o interessante é que nada na nossa vida acontece por acaso. Com certeza. Então, se eu estou sentindo medo, o medo vem de alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser, por exemplo, um fato externo, pode ser algo que aconteceu ali fora, alguém falou alguma coisa, eu vi alguma coisa. Ou pode ser um fato interno, pode ser uma lembrança que eu tive, tá? Então, os gatilhos que ativam as nossas emoções são internos ou externos. E eu preciso compreender de onde vem. Se eu quero lidar bem com o meu medo, com a minha insegurança, ou com a minha raiva, com a minha explosividade, eu preciso saber de onde é que vem isso, senão eu não consigo lidar com isso, eu vou só agir de forma reativa. Então, reconhecer a emoção, compreender a emoção, depois vem validar a emoção. Porque muita gente, às vezes, se depara com uma emoção desconfortável e quer fugir dela. E nega. Por exemplo, tristeza.
vivi uma grande perda na minha vida. Eu nego. E você não está validando a sua emoção. E a emoção está pedindo passagem. Abre a porta para eu sair, mas ela não encontra. Porque a gente tem medo de lidar com a emoção. Então, Tem vergonha, muitas vezes. Tem vergonha de lidar com a emoção. Vergonha de reconhecer uma fragilidade. E aí as pessoas se enganam muito porque acreditam que reconhecer uma vulnerabilidade, uma fragilidade, é um sinal de fraqueza, e não de jeito nenhum. é. Pra mim, a maior força do ser humano é quando você é verdadeiro com aquilo que você é e sente, né? Exatamente. E não é. É um sinal de grandeza, porque Isso você aí, está entrando em doutor. contato com a sua parte mais fraca e está avançando, né? Que E coisa está... boa ouvir isso de uma pessoa, de uma autoridade. Então, reconhecer, compreender, validar e depois, sim, que seria a última fase, regular essa emoção. Agora tá, eu já entendi como é que essa emoção surgiu na minha vida e o que é que eu posso fazer com ela. Aí vem a fase de regular a emoção. E aí é onde você vai trabalhar mais o seu contexto mental. Para que você direcione o foco para outro lugar, para que você previna aqueles gatilhos que te trazem mal-estar e você consiga ter um pouco mais de domínio sobre a própria emoção. O bem-estar, ele só vem com o preparo dessa inteligência emocional ou não? Você pode ter um bem-estar sem ser necessariamente uma pessoa que tem um equilíbrio de inteligência emocional, por exemplo. Não, eu acho que existe muita sabedoria, né? Eu acho que existe um nível de sabedoria que independe do nível de conhecimento da pessoa. Tanto que você vê muitas pessoas que são às vezes humildes, mas que tem uma nível de né? sabedoria impressionante. Inacreditável. Você conversa com a pessoa e você, nossa, como assim? É isso né? mesmo. E Então, normalmente são as que têm mais sabedoria. Exatamente. Então, eu acho que a sabedoria, ela existe de uma forma coletiva e algumas pessoas possuem, mesmo que não tenham um conhecimento técnico específico. Mas a inteligência emocional vem para somar, né? Então, se você não tem esse dom, talvez, esse dom da sabedoria, a inteligência emocional é uma ferramenta extremamente importante para que você possa desenvolver isso. Então, na verdade, a inteligência emocional é uma ferramenta que o ser humano tem para poder combater esses males aí que você falou, a tristeza, o medo, né, e tantas angústias que o ser humano passa na sua vida. Exatamente. Não é isso? Vamos lá. E como desenvolver a inteligência emocional? Como eu posso desenvolver essa inteligência emocional? Isso é importantíssimo. Me ensine que eu preciso aprender. Então, como eu falei, são por etapas, tá? A gente precisa seguir algumas etapas. Veja que... Mas vamos dar um beabazinho assim mesmo, simples, assim, que a gente possa até em casa praticar, fazer assim, olha, se você fizer isso todo dia, você vai conseguir um equilíbrio maior, assim, na sua vida emocional. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, normalmente a gente se depara com essas três emoções básicas: o medo, a raiva e a tristeza. São normalmente as emoções que a gente tem mais contato durante o dia. Logicamente que delas decorrem outras, como a ira, como o ódio, aí vem a alegria, a vingança, o amor e tal. Mas a primeira coisa que você precisa entender é qual é a função de cada emoção dessa. Porque você só vai reconhecer quando você entender por que ela existe na sua vida, tá? Então, por exemplo, quando você está com raiva, a raiva não chega por acaso na sua vida. A raiva chega com uma mensagem. Você chega dizendo assim: você está prestes a perder alguma coisa. Vá lá e tente recuperar. A raiva é uma emoção de energia, de força. Então, quando você está sentindo raiva, você precisa entender que existe uma ação, tá? Que você precisa fazer. É um convite à ação. Vá lá e faça algo para não perder isso que você está perdendo. Então, a primeira coisa é compreender isso, é perceber o que você está sentindo. E aí você pode olhar para si e entender no seu corpo como é que isso acontece. Por exemplo, você fica mais tensa na raiva. Você fica com os músculos mais tensos. A face fica mais tensa, fica mais vermelha. A sua boca tende a fechar mais. Então, é reconhecer isso. Tá? Porque se você não estiver reconhecendo a raiva, ela vai te dominar. Como eu falei... Você pode até agredir, né? Por conta disso. Isso, você pode agredir. Então, olha para o que você está sentindo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter inteligência emocional é olhar para o que a gente está sentindo. Existe um mundo interior borbulhando aqui dentro e a gente está olhando para fora o tempo inteiro. Para um pouquinho de olhar para fora, olha para dentro. Olha para dentro para ver o que está acontecendo. Porque quando eu sinto raiva, a tendência é que eu esteja dizendo: mas é porque aconteceu isso, mas é porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, não deveria ter acontecido isso, não deveria ser assim. Eu estou olhando para o mundo de fora o tempo inteiro. Tá olhando para dentro. Olha para dentro para ver o que está acontecendo. Olha para dentro para ver o que você está sentindo. Reconhece o que você está sentindo. Pelo menos isso. É o primeiro passo. Olha para dentro.
E aí depois que você olha para dentro, aí fica muito mais fácil, porque aí você consegue compreender melhor, tá? Então o primeiro passo sempre é parar um pouco, respirar. Pensar o que você está sentindo. Respira, olha para dentro e reconhece o que você está sentindo. Esse é o primeiro passo de todos, né? E aí a segunda coisa é perguntar, mas por que eu estou sentindo isso? Por que é que eu estou sentindo isso? O que é que em mim está gerando isso? Não é no outro. O que é que em mim está gerando isso? Qual é o desejo meu que eu tenho e que não está sendo realizado? E que por isso está gerando raiva? E que por isso está gerando tristeza? Qual é o fator meu, ou o ponto fraco, ou fragilidade, que eu não consigo lidar e que por isso eu estou sentindo medo? Eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. A inteligência emocional parte desse contexto de reflexão interna. Se eu não me abrir para o mundo interior, para eu entender o que está acontecendo, e veja, isso não é uma coisa tão complexa, parar, perceber um pouco e se perguntar, por que é que eu estou sentindo isso? Independentemente do que esteja acontecendo no mundo de fora, do lado de dentro, o que é que está acontecendo? Qual o desejo meu que não está sendo realizado? Será que esse desejo, ele realmente é legítimo? Será que eu tenho controle sobre isso que eu gostaria que acontecesse? Será que cabe a mim resolver isso? Porque muitas vezes você está querendo que algo aconteça, mas que não cabe a você, está na vida de outra pessoa. E isso gera uma emoção muito grande na gente. Gera raiva, gera indignação, às vezes gera tristeza, porque você não tem controle. O ser humano está muito ligado a uma coisa que chama-se gatilho de controle. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque isso traz um mínimo de segurança. O ser humano está o tempo inteiro querendo certeza das coisas. Eu quero saber como é que as coisas vão acontecer, eu quero saber do meu futuro, eu quero saber se vai ser do jeito que eu espero. Eu tenho expectativas o tempo inteiro de que as coisas aconteçam do meu jeito. Mas isso está dentro do meu mundo. E muitas vezes o que está dentro do meu mundo não se manifesta no mundo de fora. E a gente tem dificuldade de lidar com essa diferença. Toda vez que quebra um padrão de expectativa, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, reconhece isso. Pergunta, o que é que eu queria que não está acontecendo? Será que cabe a mim fazer isso? Será que eu tenho esse poder? E muitas vezes não tem. Quando você reconhece que você não tem, aí você se dá o direito ou a oportunidade de pensar de outro jeito. Inteligência emocional tem a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de olhar a vida por outro ponto de vista. Quando você começa a olhar para a vida, pelo menos por outros pontos de vista, você começa a ter a oportunidade de acessar outros estados emocionais. Porque tudo parte, veja, a emoção ela sempre parte de um pensamento. A emoção sempre parte de uma ideia. A emoção não surge do nada. A emoção surge sempre após uma ideia ou um pensamento, que nada mais é do que um ponto de vista que a gente tem sobre alguma coisa na vida. Então, quando você se permite olhar para alguma situação por outro ponto de vista, você está abrindo espaço para que você entre em um outro estado emocional, que pode ser mais favorável, que pode ser mais pacífico, que pode ser mais tranquilo. Existe uma coisa que muda muita coisa do lado de dentro da gente, que chama-se aceitação. A aceitação tem um poder gigante no ser humano. Toda vida que a gente consegue aceitar alguma coisa que a gente não pode mudar, a gente entra em um estado de pacificação interna. Lógico que existe um processo até lá. Tanto que a gente fala de luto. Quais são as fases do luto? Começa com a negação, depois entra num estado de negociação interna, você abre mão de muita coisa para ver se você consegue ficar com um pouquinho do que você queria. Depois a gente entra num estado de tristeza. É aquele estado em que você começa a perceber que você perdeu. Depois você aceita. E depois que você aceita, a sua vida recomeça. Então, a aceitação é uma fase que abre qualquer recomeço de vida. Abre qualquer mudança, inclusive de perspectiva interna. Eu sempre falo o seguinte, se você pode mudar alguma coisa, mude. Se você não pode mudar, só existem duas opções. Ou você aceita em você, na sua vida, ou você tira da sua vida. Se você não pode mudar, ou você aceita, ou você tira da sua vida. Porque senão você entra em constante estado de sofrimento. E aí? Com tudo isso que você falou, doutor, eu consigo vislumbrar que, na verdade, os problemas e as soluções da nossa vida não estão externamente, estão internamente. Tudo vem daqui.
A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente nos vê, a forma como a gente vê o outro, a forma, né? É a gente que transforma tudo ao nosso redor. E não o outro, ou a situação, ou um lugar. Não é isso que muda nada. É o que você pensa e sente. Não é isso? Exatamente isso. Só isso. Só isso. Então as respostas não estão lá fora, estão dentro. Estão dentro. Todas as respostas estão do lado de dentro. É isso aí. Às vezes você não consegue acessar sozinho ou sozinha. E aí você precisa de ajuda de alguém que consiga direcionar você pelo seu mundo interior para que você consiga ver o que você não está vendo. Porque o que a gente não percebe, a gente não muda. E tem muita coisa que está no nosso ponto cego. Tá? Por exemplo, quando a gente acredita, quando a gente tem algumas crenças internas, vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar que você foi um filho super protegido, que acontece muito. Um filho super protegido, uma filha super protegida, imagina que isso foi uma coisa boa, foi um sinal de amor do meu pai ou da minha mãe. E não deixa de ser não deixa uma de coisa ser, boa. exatamente. É um ato de cuidado, né, do pai e da mãe, um ato de amor do pai e da mãe. Mas com certeza isso vai se refletir Mas negativamente. isso traz consequências. Sim, porque na medida em que um pai ou uma mãe superprotege o seu filho, indiretamente ele está dizendo assim para a criança: você não é capaz de fazer sozinho. Você não é capaz de aprender a fazer. E a criança vai internalizando isso. Imagine, essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto. É a mais pura verdade. E ao se tornar adulto, ele vai se deparar com os desafios da vida. E o que é que vai vir na mente dele ou dela? Eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer. E aí ela vai procurar alguém para poder fazer. É aí onde nasce, às vezes, as relações de dependência emocional, tóxicas ou o que for. Então, mas isso está num ponto cego dela, porque ela não consegue enxergar isso. Ela só consegue enxergar o amor que recebeu do pai. A mensagem subliminar foi plantada sem ela perceber, e lógico, sem nenhuma má intenção. Nenhuma, só amor. Só amor envolvido. Exatamente, sem nenhuma má intenção, mas que ocorreu. Né? Pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, mais uma vez. Então, a falta de conhecimento gerando aí uma perpetuação de um padrão que é negativo. É isso. Por isso que eu falo que como é que a gente sabe de tanta coisa hoje e a gente não consegue ser diferente. Mesmo sabendo que está errado o que a gente está fazendo. E a gente não consegue ser diferente, doutor. Isso. Por que a gente não consegue ser diferente? Como eu falei, existe essa força de resistência interna muito grande dentro do ser humano, tá? A gente está dentro de um processo de seleção natural. Não tem jeito. Todos nós estamos dentro de um processo de seleção natural. E todo processo de seleção natural seleciona a partir dos mais fortes. E eu vejo essa força de resistência interna que é real em todo mundo como o filtro de seleção. As pessoas que se permitirem ir um pouco mais além, se permitirem vencer essa resistência interna, se permitirem pelo menos enxergar o que está acontecendo, vão conseguir evoluir mais do que outras pessoas. Não tem jeito. Porque esse processo essa força de resistência interna, além de nos levar para uma busca de prazer fácil, como eu falei, o jogo, a comida, o consumismo, ela nos leva para um outro lugar que trava o processo, que são as famosas desculpas. A racionalização do ser humano surge daí, essa força de resistência interna. Toda vida que eu me deparo com alguma coisa que eu preciso mergulhar um pouco mais profundo na vida, de cara o que vem na nossa mente são as famosas desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas isso é muito difícil. É muito não difícil é para mim, eu não sei fazer. Mim, eu sou bom em humanas, não sou bom em exatas. Exatamente. Então, a gente racionaliza muito, e esse processo de racionalização nada mais é do que um dos elementos da força de resistência interna que a gente tem. E que eu imagino que seja realmente um filtro de seleção natural. E, assim, quanto mais a gente divulga esse tipo de conhecimento, mais pessoas a gente consegue despertar. Poxa, mas realmente faz sentido isso. Por que eu estou travado aqui? Eu não consigo. Tem alguma coisa por trás disso. Pelo menos para despertar a curiosidade das pessoas. Desperte a sua curiosidade. Existe algo que você não conhece e que está travando o seu caminho. É isso aí. Muita gente querendo ter um nível de felicidade maior, ter uma família mais unida, viver um amor mais verdadeiro, mas travado dentro de um ciclo de sofrimento. Então, existe alguma coisa que você não está enxergando. Desperta, abre os olhos. Isso.
É isso né? aí. Ai, que coisa boa. Ai, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo conversando. Mas vamos lá. Vamos ao foco. Qual a relação de inteligência emocional e bem-estar? Né? Que Tá. eu acho que é lógica, mas vamos explicar isso para todo mundo. Isso. Veja, a gente tem 7 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, nojo e desprezo. Tá? 7 emoções básicas. Das 7, 5 são negativas: medo, raiva, Que coisa louca tristeza, isso. desprezo e nojo. 5 são, não vou dizer nem negativas, vou dizer desconfortáveis, né? Porque emoção é emoção, é natural. Então, a gente como ser humano tem uma tendência muito forte de se conectar ao negativo. Que coisa louca, eu nunca imaginei isso. Muito forte de se conectar ao negativo de forma natural. Por que isso, Marcelo? Qual o sentido disso? Nós somos seres muito vulneráveis. A gente não nasceu com pelo grosso, com patas afiadas, com garras afiadas. A gente não nasceu com super velocidade que alguns animais têm. O nosso único superpoder é o poder da mente. Realmente. Então, nós somos seres muito vulneráveis dentro de um contexto natural. E, por conta disso, a gente precisa ter uma astúcia ou uma sagacidade muito maior para o que é perigoso, para o que é risco. Porque a gente precisa prevenir o risco, já que a gente não consegue enfrentar como outros animais enfrentam, né? E daí, essa conexão muito forte com o negativo, com o que é arriscado, com o que é perigoso. E, portanto, a gente tende a ter estados emocionais mais negativos também. Então, quando você desenvolve inteligência emocional, você se permite lidar melhor com essa nossa tendência natural de ir para o negativo, de ir para a tristeza, de ir para o medo o tempo inteiro, de ir para a raiva o tempo inteiro. E aí você consegue chegar num nível de bem-estar que o normal não permite. Então, o normal das pessoas é estar mais... Não é estar em bem-estar. Não é estar em bem-estar. Que coisa é louca. maluco isso, Nunca né? imaginei isso na minha vida. Nunca imaginei. Tanto Meu que, Deus. se você for observar, existem algumas estatísticas, 80% das pessoas tendem a ser pessimistas. Apenas 20% tendem a ser otimistas. Então, a maior parte das pessoas tende a navegar dentro de um oceano mais negativo mesmo. E a inteligência emocional vem assim para poder abrir portas. Peraí, você tem outra opção. Você tem outro contexto. Você quer viver nesse lugar de pessimismo e negatividade, ou você quer vir para cá, para esse lado de cá do otimismo e da alegria e da felicidade, da realização? Não, eu quero vir para cá. Mas você vai ter que passar por essa porta. Existe um preço para isso. Tá? Tudo existe um preço. As coisas não acontecem dessa forma. E a inteligência emocional está relacionada com o bem-estar dessa forma. Ela é como se fosse a ferramenta ou a chave que destrava essa porta e permite que você saia de um contexto mais negativo de desconforto para um contexto de bem-estar. O senhor acha, como o senhor estuda esse assunto, você acha que a gente vai conseguir chegar a um momento, como se tem hoje, um remedinho que a gente recebe para poder ficar de boa, para poder ficar mais calminho, menos ansioso? Você acha que a gente vai ter, não falo de remédio, mas a gente vai ter técnicas ou formas de chegar a essa inteligência emocional com mais facilidade do que hoje, por exemplo? A gente vai chegar a esse ponto, o senhor acredita nisso? Acredito sim, porque eu acho que isso faz parte de um caminho natural de evolução. A gente está evoluindo para esse lugar, né? Eu não acredito em nenhum atalho. Sim. Tudo que é atalho para mim... Não, eu falo como conhecimento mesmo, como técnica, conhecimento. Através do conhecimento a gente vai conseguir ter a habilidade de ter mais inteligência emocional, na verdade. Eu posso te dizer, Maria, que hoje a gente já tem isso, e se você começar a praticar de verdade, é porque assim, em uma conversa é mais difícil, mas quando a gente coloca isso mais de uma forma prática, aplicando com casos reais, com situações reais, tipo, vou pegar uma situação Até sua porque que está cada gerando caso é um dor, caso, né? exatamente. Vou pegar uma situação sua que está gerando dor, aí vamos agora avaliar o que está gerando dor em você. Qual é o gatilho que está esperando essa dor? Qual é a emoção que está surgindo? Por que ela está surgindo? De que outro ponto de vista você pode olhar para isso? Quando você faz esse trabalho de forma específica, você consegue dar um salto muito grande. Então, é uma questão de você praticar na sua vida real. Sua vida. A gente sair da base abstrata e teórica do conhecimento. Sim. E a gente entrar dentro de uma base concreta de aplicação prática.
Quando você consegue fazer isso, você consegue andar de uma forma até bem mais simples. É uma questão só de prática, de você entender como é que isso está funcionando no seu dia a dia. Ou seja, já temos ferramentas hoje para poder fazer isso. Hoje já temos ferramentas para poder fazer isso. Não existe mais a necessidade de algo que seja evoluído. É lógico que quanto mais isso se divulga, quanto mais as pessoas conseguem incorporar isso na sua vida prática, mais isso tende a ser natural também. Conseguem entender a simplicidade de se encontrar esse caminho, exatamente. né? E tudo que tende a ser mais natural tende a acontecer de forma mais simples também. Isso mesmo. O ser humano está muito ligado com o conceito de familiaridade. A nossa mente busca sempre o caminho conhecido. E enquanto a inteligência emocional é um caminho desconhecido, a mente não busca de forma automática. Sim. É preciso que você torne esse caminho conhecido, ou seja, que você inclua na sua vida no dia a dia, que você pratique, que você avalie, que você se pergunte, se questione, se permita entender. Aí as coisas se tornam familiares e depois disso tudo fica natural. Vamos, então lá. E o que o senhor acredita está acontecendo com o mundo? Acho que eu já perguntei isso. Que cada vez mais vem buscando esse equilíbrio, né? O que é que acontece com o mundo? Por que você acha que tudo isso está acontecendo assim? Por que essa necessidade de buscar a inteligência emocional nesse momento da vida das pessoas? Então, Maria, isso faz parte da nossa evolução. Eu acho que, na minha avaliação, todo ser humano está aqui para alcançar algum nível de evolução. E por mais que a gente ainda viva estados de caos, como guerras, como o absurdo de você ver gente matando gente. Os preconceitos, as coisas todas. Né? De violência familiar, de violência contra a mulher. Por mais que você ainda veja isso, e para mim isso é um absurdo. É um absurdo. A gente está em processo de evolução porque faz parte da nossa natureza. O ser humano está aqui para evoluir. Por mais que a gente quebre a cabeça, por mais que a gente tenha essa teimosia, por mais que a gente resista, na minha avaliação, isso é o nosso caminho. Não tem outro caminho. Aqui, as coisas não estão aqui, pelo menos na minha percepção, de forma aleatória. Né? Não existe nada aleatório acontecendo aqui. Tudo existe para um propósito que é, na minha concepção, um propósito de evolução, um propósito maior. Tanto que é o que a gente vê. Se a gente olhar para trás, o que a gente vê é sempre esse caminho de evolução. Por mais que tenha muita oscilação, mas a gente sempre vê um caminho de evolução. Então, não tem como fugir desse caminho. Por isso que a gente tende cada vez mais a buscar conhecimento, a desenvolver inteligência emocional, porque esse é o nosso caminho. Bom, alguma dica, Excelência, sobre como começar nessa busca pelo equilíbrio, assim? Uma dica objetiva para a gente finalizar essa manhã maravilhosa, que eu queria que tivesse muito mais tempo para a gente conversar. A dica é você procurar qualquer caminho, qualquer chave, qualquer oportunidade para que você entre no seu mundo interior e se conheça um pouquinho mais. Pode ser um livro que você foi na livraria e você gostou porque é um assunto que te interessa. Pode ser um curso que você viu disponível e você, pelo menos, se permitiu fazer. Pode ser uma entrevista como essa, pode ser um vídeo que você vê no YouTube, pode ser qualquer coisa que abra o caminho para que você entre no seu mundo interior. Se você der pelo menos um passo para entrar no seu mundo interior, com esse propósito de conhecer um pouquinho mais, você já está fazendo muita coisa. Porque depois que você começa a entrar no seu mundo, veja, as pessoas têm medo de entrar no mundo interior, mas quem é que a gente vai encontrar lá dentro? A gente mesmo. É a gente. Mas eu acho que o maior medo do ser humano é se encontrar. É bem isso mesmo. Mas é só a gente que está lá. Então, assim, e a essência do ser humano, eu vejo a essência do ser humano como uma essência boa. Ah, sim. Eu vejo a essência do ser humano como uma essência boa. Eu não acredito que o ser humano nasça com a essência ruim. Também acho. Ele repercute um ambiente ruim que machucou e que termina se repercutindo de forma negativa na vida de outras pessoas. Pessoas machucadas machucam, né? Sim. Então, quando você entra mesmo para além da casca ou da ferida, você encontra a sua essência. E a essência do ser humano é boa, porque lá dentro, pelo menos na minha concepção, existe uma fagulha divina ali dentro. Então, é preciso entrar lá, pelo menos para enxergar essa fagulha divina. É isso aí, doutor. Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu amei. Queria aqui estar conversando com ele muito, 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 muito. E eu amei saber que a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade é nossa, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas raivas, das nossas angústias. É sempre nossa.
Então é isso, doutor. Eu vou começar a me questionar mais sobre tudo isso, todos esses se sentimentos. permita, se permita. Eu espero que você também questione, aceite as suas sombras, né? Porque todo mundo tem, né? Porque faz parte da nossa vida a luz e a sombra. Somos isso e a gente é e pronto, não tem jeito. Então a gente tem que aceitar, respeitar e tentar amenizar o que a gente acha que atrapalha a nossa vida e, né, potencializar o que a gente tem de melhor. Então eu espero que você tenha aproveitado muito esse papo maravilhoso que a gente teve aqui com o Dr. Marcelo Gugel. E eu espero que você volte sempre, doutor. Será um prazer. Não só para o tribunal, para brilhantar aqui a nossa vida, como para aqui, para o nosso público. Será um prazer. Do TCE Convida. Eu agradeço demais mais uma vez o convite. Ai, tá? muito obrigada. Conte comigo sempre que for necessário. Seja bem-vindo sempre. Muito Gente, beijo e até o nosso próximo programa. Tchau.